Acho que já tá ao vivo aqui, que eu não sei mexer nisso. Vou colocar o tempo pra já calcular, que a Fer nem ouviu minha mensagem ainda. Quem é guarda jovem? Minha mãe. Oi, mãe. Gente. Boa noite. Tô esperando a Fer entrar. Eu não sei se a Fer viu a minha mensagem, porque eu tô atrasada. Fer entrou. E Fer. Vou usar um filtro pra ficar com menos vergonha, gente. Isso. Fer. Como que eu chamo você? Você não tá. Poxa, ela saiu, eu não tô achando você não. Ah, olha que legal. Cadê a Bruna que faz maquiagem? Que eu não preciso nem fazer maquiagem com esses filtros maravilhosos. Então, enquanto a gente espera a Fer entrar, ela que chama, mas ela sumiu, eu também posso chamar ela. Ai, que maravilhoso. A gente vai fazer na Assunção de Nossa Senhora aqui. A Fer, ela não tá aqui. Ela caiu. Então, mas não tá aparecendo como espectador. Agora apareceu. Não tá bem nada. Ah, tem um seminarista assistindo a gente. Como é que tira o negócio aqui? A Fer chegou. Fer, tá me ouvindo? Lembra de colocar a sua câmera pro lado certo. Boa noite. E tá carregando. A internet da Fer tá boa. Deixa eu contar, a gente fez um teste, né? E aí a Fer esqueceu de virar a câmera do celular. Ela não tava se vendo, nem eu tava vendo ela. Depois que a gente viu que ela tava com a câmera do celular dela virada e tava pro lado da mesa. Ela tá caindo. Acho que eles vão pesar. A Fer não entra. Bom, aqui. Hoje a gente vai fazer a live com a comunidade Caju sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora e também a virtude da esperança. Comunidade Caju, da Paróquia Santa Terezinha, em Jundiaí, comunidade de jovens e adolescentes e jovens unidos. Não é uma fruta, é uma comunidade. Oi, Fer. Oi, consegui. Boa noite. Tô aqui falando para todo mundo que vocês não são uma fruta, vocês são uma comunidade. Conta aí pro Ah, claro, pessoal. com certeza, né, A gente? É uma comunidade, não é uma Caju, fruta, né? tá? Pra deixar bem claro. Que... Olha, Fer, nós já tivemos 3 minutos e meio aí, então agora a gente tem 57 minutos menos, Ai, meu Deus. certo? Se apresenta para o pessoal, Fer. O Grácia todo mundo já conhece, quem participou aí das últimas lives, né? Então tá mais tranquilo. Apresenta aí a comunidade Caju, né? Você é a coordenadora da comunidade. Eu não sou necessariamente a coordenadora, mas eu ajudo os coordenadores, né? Que o Ajudante de atual coordenador. coordenador. Hã? Ajudante de coordenador. Ajudante. Olha lá, o Pior Bruno que já sou colocou mais, live da mais risada. coordenadora, na verdade, né? Então. Entendi. E a nossa comunidade é uma comunidade de adolescentes, né, e jovens unidos, né? Nós somos uma comunidade pequena, né, mas assim como a nossa padroeira, né, que é Santa Terezinha, a frase dela que a gente gosta muito é nada pequeno ser feito com amor. Então a gente é pequeno, né, e a gente busca aí fazer com amor tudo que a gente for fazer, né? Legal. É Isso isso aí. mesmo. E as coisas pequenas, né? Isso daí tem tudo a ver com a virtude da experiência que a gente vai falar já já, né? Que Aham, é nessa pequeneza, o nosso nada, a gente saber que é o próprio Deus que usa disso, né? com certeza. Tipo, Bom, vamos começar com uma oração. Eu vi aí que você está com violão, você vai tocar, eu vou cantar. Brincadeira, gente, eu vou falar que eu vou cantar, a gente já perde audiência. Olha lá, a gente tava com 10 pessoas, de repente ficou 9, então
povo já começa a cair. Eu tô brincando, eu não vou cantar. Você vai perder a audiência aí depois. Ô, louco. Não, não vamos não. Fica tranquilo, porque senão, né? Depois a gente perde a audiência, perde o seguidor, não pode. Tem que investir na. Tem que preservar, né, então. Então Você tá. faz uma oração pra gente e quer puxar com a música, fica à vontade. Tá, vou cantar primeiro, depois a gente faz a nossa oraçãozinha, né? A gente vai pedir pro Espírito Santo, porque ele que tem que comandar aí a nossa hoje. Isso. Não sei se vai dar pra ouvir direitinho, mas... E se a gente desafinar também, não tem problema. Né? Nossa, desafinar é você, porque eu tô aqui. Tranquilo. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Então, realmente que esse Pentecoste possa acontecer, né? A gente está a essa espera, né? Alguns dias aí. Então, que o Espírito Santo ele possa nos guiar, né? Então, vamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Como hoje a gente vai falar sobre Maria, né? As virtudes. Então, que o Espírito Santo ele venha realmente falar em nós, para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. E como nós vamos falar de Maria, ele, o Espírito Santo, como esposo de Maria, nada melhor do que ele realmente para falar dela. Então, nós como instrumentos que nós possamos falar, que ele possa falar em nós. Então, vamos pedir para o Espírito Santo vir sobre nós para guiar-nos nesta live. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que nos instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Rogai nós. por nós. Amém. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legal, né, Fer? Você escolheu essa música aí do Espírito Santo para começar e a gente tá aí, né, à espera do Pentecostes, né, nas últimas liturgias a gente vem ouvindo muito, né, nos últimos evangelhos, que
Cristo fala, eu vou para o Pai porque tem que ser assim, mas eu enviarei o Paráclito, né? E a gente está a essa espera, né? Justamente isso. E é interessante, igual a gente tem conversado esses dias, como que o Evangelho tem contribuído para nos ajudar até, né, nesse sentido, Aham, porque com desde certeza. domingo passado para cá, principalmente, o que mais vem falando é a questão da esperança. E é porque, assim, né, no próximo domingo a gente vai estar celebrando aí a Ascensão, né? Com certeza. Então, é ali que está a nossa esperança, né? E qual é a nossa esperança enquanto cristão, né? A nossa esperança é importante falar que ela, por ser uma virtude teologal, ela está ligada ao objeto dela principal, é Deus, né? Uhum. E a nossa esperança ela tem que estar fundamentada numa fé, né, Fer? A nossa fé é muito bonito, porque não é algo ilusório, não é algo que provém meramente, não vem do humano, vem realmente de Deus. E se comprova ao longo da história, né? Como nós cristãos fazemos parte de um povo, e esse povo, a história desse povo está escrita. E a gente, quando toda a gente fala, né? Os santos falam, eles remetem muito às promessas do passado, né? E como que Deus ele realiza e se manifesta, né, ao longo da história desse povo. Então nós fazemos parte desse povo e esperamos, assim como eles esperaram a vinda do Messias e se cumpriu essa promessa, e nós agora estamos nessa espera da volta, né? Então a gente está nesse tempo de misericórdia para a gente realmente conseguir chegar à finalidade da nossa vida, né? Que é o céu, Uhum. né? A vida eterna. A gente É passa aquilo aqui que como uma passagem, realmente, né? É aí a que gente está a está aqui nossa esperança. nesse vale de lágrimas, né? Com Então é certeza. onde a gente recorre, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, né? Uhum, Então ela que é a nossa esperança, nosso maior exemplo de esperança, né? com Porque certeza. Maria, ela foi criada já, ela nasceu ali, Santa Ana, São Joaquim, já educaram ela falando que ela sabia que viria o Messias, né? Então ela Uhum. já foi educada acreditando nisso. Vivendo essa Mas espera, ela, né? sim, e ela só não sabia que vinha dela, né? É. Então, mas assim, ela já esperava que vinha, e quando o anjo anunciou, ela acreditou, né? Uhum. Ela questionou, claro, mas como se dará isso? E quando ele respondeu, ela simplesmente acreditou, né? Ela não precisou Uhum. falar mais nada, né? Ela confiava já desde o início, né? E o legal, né, que o anjo, quando ele anuncia para Maria, ele fala, né, de Isabel, a prima de Isabel, que ela que era estéril, ela também estava grávida, né? Já era o sexto mês aquela que era considerada estéril. Então ali a gente já vê realmente que nosso Deus é um Deus do impossível. E logo que Maria ouve isso, né, ela não fica, não guarda para si, né, tanto a notícia que ela teve que ela seria a mãe de Salvador, como também de Isabel. Então ela vai e ela, assim que o anjo vai embora, ela corre para a casa de Isabel, né, para se alegrar ali junto com ela. Então ela realmente ali naquela visita, ela comprova realmente a promessa de Deus, né? Que ela realmente estava grávida, já estava no sexto mês. Só que ela não foi numa desconfiança, ela foi na confiança, né? Então isso que Sim, é o bonito, né? servir justamente. E como a esperança ela tá ligada à fé, né? Porque a gente tem que ter a fé e é naquilo que a gente acredita que a gente espera, né? E Exatamente. como eu falei, a gente está nesse vale de lágrimas e a gente espera o quê? Aquilo que a gente professa pelo menos todo domingo, né? Na Santa Missa, ou ao menos sempre que a gente está rezando o terço, no credo, né? Com certeza. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. E quando a gente fala do dogma da Assunção, é um dogma que é interessante que ele, enquanto dogma reconhecido pela Igreja, é muito recente, ele é de 1950, né? Uhum. Tem 70 70. anos só esse dogma. Uhum. E, assim, o dogma é. Eu perdi a linha que eu ia falar agora, calma. Eu comecei a falar do dogma, que é recente. Ah, sim, que eu estava falando da ressurreição da carne. O que é o dogma da Assunção? O dogma da Assunção, a igreja declara que Nossa Senhora, ela subiu de corpo e alma para o céu, né? Uhum. Não foi aqui, nós seres mortais, nós morremos, né? Nossa Senhora também mortal.
nós morremos, só que a nossa carne fica aqui, a nossa alma, né? Nós acreditamos que a nossa alma, ela vai, seja para o céu, seja para o inferno, né? Para o destino que tiver. Mas o nosso corpo, ele fica aqui esperando a ressurreição dos corpos, né? Os santos, eles estão no céu, mas eles estão só de alma ainda. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora, como ela foi imaculada, ela já subiu de corpo e alma. E é isso que a gente proclama no dogma da Assunção, né? Ela já E é foi a interessante porque, privilegiada. sim, porque agora que essa semana toda os evangelhos vêm falando sobre a esperança, porque Cristo, ele quando ele tem ascensão aos céus, eu não sei conjugar o verbo, então tem ascensão, ascende os céus, ascende é estranho, qualquer coisa o Bruno corrige aí, ascende os Acende, igual céus, assim. né? Tá certo, né? Ascende com SC, ok. Então, quando Cristo ascende aos céus, ele está mostrando o que vai acontecer, justamente, né? Só que aí fala, não, mas Cristo é Cristo, ok. E Nossa Senhora, né, como humana como nós, ela também sobe ao céu, só que ela é levada aos céus e de corpo e alma. E a Assunção de Nossa Senhora é a nossa esperança, porque o que Ela aconteceu como com ela, criatura, né? Ela era sim, não, Bruno, criatura. mas eu tô no verbo ascender, é isso mesmo, né, que fala. Cristo ascendeu aos céus, porque parece que ele acendeu a luz no céu, mas não é isso. Acendeu. Ascendeu aos céus, vocês entenderam. E a Nossa Senhora assunta aos céus de corpo e alma, então, é justamente a esperança que a gente tem de que no fim dos tempos tem a ressurreição dos corpos também, né? É o legal, né, que a centralidade da nossa fé realmente é a ressurreição, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, né? Até uma das cartas, eu não lembro exatamente se é São Paulo ou São Pedro que diz isso, né? Mas que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, né? Sim. Então, realmente a nossa esperança, a centralidade da nossa fé, realmente crê nisso. E é algo muito concreto, né? Que nem quando a gente estava conversando sobre esperança, né? Não é meramente uma esperança humana, como um otimismo, tapinha nas costas, né? De tipo, vai ficar tudo bem. Não, a nossa fé, ela realmente, ela transcende a essa esperança meramente humana. Por quê? Uhum. Porque a nossa esperança, ela é com base na virtude e que é uma virtude teologal e se refere a Deus. Então, se ela Sim. se refere a Deus, a nossa esperança, ela transcende exatamente isso, porque é o próprio Deus quem ele traz essa esperança, ele dá essa esperança. Então, se é Deus o objeto, Objeto. então a nossa esperança realmente é algo que vai além e vai transcender realmente a nós, né? Então, Uhum. e por ser ele a nossa esperança, é ele quem vai dar essa graça para nós, né? Então não é meramente um esforço nosso, né? Na Justamente, verdade é sim. pura graça dele, né? É Vem em interessante forma de porque luz. a esperança é um tema que tem chamado muita atenção nesse tempo de pandemia, né? Porque Com fala de pandemia, certeza. vamos ter uma esperança que vai dar tudo certo. E aí você falou do otimismo, né? Aquele tapinha nas costas. É Aham. inclusive uma homilia que o Papa Francisco fez, se eu não me engano, no sábado de Aleluia. Falando, né, que lá na Europa eles estão com esse negócio de, tipo, hashtag vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? E mas assim, isso é um otimismo humano, porque o otimismo humano pode ser que de repente não fique tudo bem, né? Tem alguém doente, tem uma situação difícil, aí você dá aquele tapinha nas costas do seu colega e fala, não, vai ficar tudo bem. Isso é um otimismo humano e às vezes não fica tudo bem. Mas a nossa esperança, ela vai além disso, né? Ela é a esperança do Cristo, a esperança que Cristo trouxe de que nós também estaremos na glória um dia, né? E Então, por isso que essa esperança que Cristo ele nos dá, realmente é uma esperança que a gente pode dizer que é concreta e real, por quê? Porque a gente olha primeiro para a cruz, né? O que ele uhum, fala? Cristo ele não poupa a gente do sofrimento, né? Na verdade, ele fala: se você seguir a mim, vocês terão cruz. Então, ali, quando a gente olha para Cristo, Cristo ele sendo o centro da nossa fé, né? A gente olha para Cristo e a gente vê a cruz, a gente vê o sofrimento. Então, quando a gente fala de esperança, a gente não fala de uma esperança ilusória, uma esperança assim que é com coisas, sei lá, vãs e vazias, né? Numa esperança vazia.
É uma esperança que está dentro da nossa realidade, porque não há ser humano que não tenha sofrimento. Então, só Uhum. que a nossa esperança, né, ela realmente é uma esperança real e concreta, exatamente porque ela está imersa na realidade nossa, né, de que Sim. nós teremos sofrimentos, né, independente de quem a gente seja, se a gente tenha fé ou não tenha, a gente vai Sim. passar por sofrimento. E agora a Uhum. questão que a gente olha para o sofrimento com um olhar diferente, nós como cristão, porque a gente olha para a cruz, a gente olha para o sofrimento, só que a gente sabe que depois da cruz vem a glória, né? Que é a Sim. ressurreição. Então, Uhum. a nossa esperança realmente é algo que é uma alegria, né? A nossa esperança é a nossa alegria. E Dentro algo do próprio assim, sofrimento, né? O sofrimento deve trazer esperança, porque hoje em dia tem muita religião barata vendendo por aí, só a pessoa tá só prosperidade, né? uhum, Porque, igual que você tudo falou, não é isso uma passa. esperança que é vã. E assim, a gente acredita no Cristo ressuscitado, só que a gente quer passar, a gente quer chegar na glória da ressurreição sem passar pela cruz, É, né? aí E, não dá e certo. Cristo passou pela cruz. Então, se a gente está passando por esse sofrimento e a gente entender, né, que, que não é justamente para esse mundo, né? Igual eu Uhum, falo, até questões de pequenos desesperos no dia a dia, né? uhum, Bom, quando a gente nota, assim, que dentro da própria esperança existem dois pecados sim. graves, né, contra a esperança, que é o desespero, porque Cristo, ele prometeu a salvação, né, colocou todos os meios para isso, e ele nos dá todos Uhum, os meios para isso. E às vezes, quando a gente se desespera, a gente está desesperando da misericórdia de Deus. Quando a gente começa a ver só no nosso nada, a nossa miséria, e a partir disso a gente cai num desespero da nossa própria salvação, esse desespero, a gente não está confiando na misericórdia de Deus, isso é um pecado mortal, né? uhum. Inclusive um pecado contra o Espírito Santo. É. E o segundo pecado contra a esperança é a presunção, né? Igual no último domingo na Guarda Jovem os meninos falaram sobre o escapulário. Ah, Nossa Senhora prometeu, você vê pela metade essa história, né? Nossa Senhora prometeu que Uhum. quem tivesse usando o escapulário quando morresse ia ser salvo no primeiro sábado, ela ia buscar e levar para o céu. Ou sei lá, essas promessas do Sagrado Coração e tal. As promessas são reais? Claro que são, mas a questão é que a gente não pode ser presunçoso de falar, só porque eu uso escapulário no céu, então posso pintar e bordar. Né? Não, Então não eu é faço assim. tal devoção, né? Eu tô rezando o terço todos os dias, tô fazendo tal coisa, o céu tá garantido para mim, tô de boa. Né? Então a presunção É, também é outro pecado grave contra a esperança, né? com Eu vejo assim que a certeza. nossa vida é como se a gente tivesse. Eu ouvi recentemente isso em algum lugar, eu não vou lembrar onde agora. Mas é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que desce. Né? E a gente Ah, tem que sim. fazer. Já ouvi A essa gente tem que expressão. fazer um constante esforço para se manter ali no meio. Sim. Né? Uhum. Porque a gente simplesmente ficar parado achando que já está com as práticas de piedade suficiente, a gente vai descer. Exatamente. E A gente vai na hora que essa escada esfriando, né? rolante desligar, se a gente estiver ali no meio, é o próprio Cristo que vai conseguir levar a gente lá para cima, né? Quando você falou do desespero, né? Quando a gente olha daí para Maria, né? A gente vai ver Maria, né? Ela seria um dos principais para se desesperar, né? Porque imagine ali aos pés da cruz, né? Qual que não foi a dor, o desespero, Como mãe ainda, poderia né, de não ser, né? querer. Como mãe ainda, como foi a dor de Maria ali, né? Só que ela não se desesperou, porque ela tinha sua confiança e a esperança de que tudo ali que estava acontecendo era algo muito maior do que ela, só que e nos levaria para algo muito maior que seria a nossa salvação, né? Então Sim. ali ela esperou, ela não se desesperou, confiou realmente em Deus, né? Então Maria é um dos maiores exemplos, né? Para a gente realmente ter a esperança, porque ali aos pés da cruz nada. Qual foi a força ali dela, né? Foi A esse esperança não exercício. decepciona. Não decepciona. E é Sabemos em importante a quem nós gente. colocamos a confiança de São Paulo, né? Então, quando a gente Sim. realmente tem a fé ali, como São Paulo, aquela convicção, isso é muito mais forte do que a gente, né? E a Uhum, nossa fé, ela traz essa convicção, essa fortaleza, né? Porque a gente sim. sabe em quem a gente confiou. Assim a E a gente. gente se
se pega muitas vezes no desespero, né? Igual na própria questão da pandemia, como um exemplo clássico que não tem como não falar disso agora, né? Não. Aí fica aquela coisa, nossa, mas será que é o fim do mundo? Será que é o fim dos tempos? Será que Jesus está voltando? Aí começa a falar que Jesus está voltando, fala, ai, misericórdia, Jesus está voltando, vira essa boca pra lá. O pessoal fica em choque que se Jesus está voltando, se não está. Enfim, não cabe a nós saber, mas cabe a gente viver, né? Como diz sempre no Advento, a gente reza, né, no Advento, principalmente a igreja, a liturgia nos lembra, de estar sempre atento, porque não sabeis o dia nem a hora, né? Não adianta a gente Uhum. querer adivinhar. Não adianta. E a gente não tem que ter medo que Jesus está voltando. Jesus está voltando, glória a Deus, vai salvar a gente desse vale de lágrimas. Aham, com Né? E aqueles certeza. que estão vivendo retamente não vão ter medo, vão ficar com a Uhum. esperança maior ainda, né? Porque Jesus está voltando. Mas aqueles que não estão vivendo bem, esses que têm medo, né? É, mas aí a gente tem que, então, aqueles que ainda não estão no caminho, aí tem que buscar aproveitar esse tempo de misericórdia que Deus nos concede, né? Que até eu estava lendo uma das passagens que dizia que eles irão zombar da sua fé, irão escarnecer, né? Só que vão principalmente falar dessa questão da demora, né? Porque também tem essa questão, as demoras de Deus, né? Vamos dizer assim. Sim. E realmente essas demoras, na verdade, é uma chance para que a gente, porque ele não quer que ninguém se perca, né? Porque Deus é tão Uhum. bom e tão misericordioso que ele não quer que ninguém se perca. Então, até as demoras de Deus é o que? É a oportunidade para a gente aproveitar, para a gente se converter, né? O centro, Sim. né? A primeira coisa que Cristo fez quando ele foi anunciar foi o quê? Se converta, vamos se converter. Convertei-vos e E crede. e aqueles que estão no caminho errado, que voltem, e aqueles que já estão tá no caminho, que se santifique e vai no caminho da Mas, perfeição, né? Vai sim. cada vez mais se unindo a Cristo, né? E nada melhor do exemplo dessa perfeição, dessa plenitude, é Maria, né? Maria, a sua vida inteira, ela viveu em plenitude ali na perfeição dessa união com Deus, né? Desde o início, antes dela receber a anunciação, ela já esperava, já confiava, né? E até quando ela recebe o anúncio, que daí depois ela com Isabel, ela canta, né, o Magnífica ali, Magnífico. ela já canta assim com aquela alegria. Então é uma coisa que realmente não foi do nada, assim, tipo, escolheu qualquer uma. Não, ela já foi preparada, né? Então, desde Uhum. o seu nascimento, ela foi preservada do pecado, né? E toda a sua vida foi de uma união, de uma intimidade muito grande com Deus, né? Então, por isso que até essa questão do dogma que a gente está falando, né? Da Assunção, né? Até é muito bonito o Papa, né? O Papa foi o Papa Pio XII que definiu, né, o dogma, né? Em 1º de novembro de 1950. E ali ele falava, né, a frase que ele definia ali como o cheque mate, vamos dizer assim, né, do dogma, era o quê? Depois de Maria. Tá até é muito bonito a forma como ele fala, né? Deixa eu ver se eu encontro que eu deixei anotado aqui. Não sei se eu vou encontrar. Assim. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celestial. Né? Então é muito bonito, porque ao curso da sua vida, que foi uma vida em inteira união com Deus, em Uhum. plenitude ali, né? Porque ela viveu assim intensamente todas as coisas, né? Viveu Sim. realmente em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Então, até o dogma da Assunção, nada mais do que justo ela ser elevada ao céu, né? De Sim. corpo e alma, Da já justiça. antecipando realmente como a esperança para nós, né? Dom Henrique Soares ele fala que o dogma da Assunção a gente pode considerar um dos mais importantes, não só para a gente como uma esperança, mas até Uhum. para a própria Maria, né? Porque ela viveu plenamente a sua vida aqui na Terra, então ali é o coroamento, né? A plenitude de toda a sua vida, que é realmente a união, né? Cita até o exemplo, né? O rio que corre ao mar, até chegar ao mar, ou seja, até o seu objetivo, até o seu final. Maria, da mesma forma, né? Ela vive a sua vida inteira aqui. E qual que é o
o final, o grandioso, é realmente a glória, que é realmente onde ela está. E assim é a nossa esperança, né? A gente viver aqui e chegar ao nosso fim último. E ainda teve, porque assim, às vezes a gente está conversando com algum protestante que pessoal a escritura, né? Mas onde está na Bíblia isso, né? Bom, quando a gente, entre aspas, perderia a esperança, perderia toda a esperança de céu que a gente tinha quando o homem pecou, quando Adão pecou, né? Que a gente, Deus sonhou Adão e Eva, Deus sonhou a humanidade de uma forma, mas pelo pecado nós perdemos, né, esse céu. Mas ele não deixou por isso mesmo, né? Ele mandou o filho dele para que pudesse redimir essa humanidade. E ele já desde Gênesis falou, né? Mandarei uma mulher, que porém inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, de onde vem, né? Eu acho que nesse momento deve ter sido uma grande esperança para o próprio Adão ouvir isso, né? Porque pensa, na hora que ele viu, falou, nossa, errei, agora, o que vai ser, né? Vou ser castigado, o que vai acontecer? E aí ele, né, ele já promete que ele vai mandar a mulher. E aí lá em Apocalipse 12, daí que se fundamenta o próprio dogma da Assunção, né? Porque daí tem essa mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. A lua, ela significa, é um símbolo do mundo, né? Com as suas diversas fases, então é a inconstância do mundo, né? Que Maria venceu esse mundo. E ela revestida de sol, ela é revestida da própria glória de Deus, né? Então ela está inteiramente gloriosa. E aí vai falar, né, que essa mulher que do outro lado da serpente, que é, aliás, o dragão que é a antiga serpente. Então foi tudo que já foi anunciado lá em Gênesis, né? A nossa esperança foi anunciada em Gênesis. Aí lá em Apocalipse mostra justamente, né, o que aconteceu na Assunção. E eu falo, a gente tem assim a nossa esperança muito clara na nossa frente. E Nossa Senhora que não tinha uma Nossa Senhora assunta ao céu para poder falar, não, isso realmente, né? A esperança dela foi muito cega, literalmente, né? Foi pura fé a esperança dela, né? A gente tem tudo isso para poder ver toda essa história, tem os santos, né? Declarado pela igreja, tudo que a igreja coloca. Mas Nossa Senhora não tinha. E essa fé, né, que Maria teve cega, vamos dizer assim, né? Na verdade é porque ela sabia que ela colocou a sua confiança, né? Que é em Deus, né? E quando a gente daí fala assim, até do dogma, né? Se a gente acredita em Deus e ele sabe que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, quando Cristo diz ali, né? Que aquele que sofre comigo reinará comigo. Então ali em Maria se realiza e se cumpre realmente essa promessa que Cristo faz a nós, né? De que se a gente sofrer, a gente passar por essa cruz, a gente vai também viver a glória, né? São Paulo que diz isso, na verdade, né? Mas ele que teve tanta intimidade com Cristo, a gente crê, né? Realmente é uma nossa fé. Morrer com ele, ressuscitará com ele também, né? Exatamente, né? Com certeza. E até o dogma, um pouquinho de que nas últimas lives foi falado, né? Mas o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé, quando declarado enquanto dogma, que nós, enquanto católicos, acreditamos naquilo como verdade de fé, né? Me declaro católico, acredito em tudo que a Igreja Católica fala, né? Então, o dogma de Nossa Senhora foi declarado agora em 1950. Não quer dizer que ela foi assunta aos céus só agora em 1950, né? Não, é uma coisa que eu achei até interessante, porque no próprio terço a gente recita a Assunção de Nossa Senhora, né? E o terço também é um instrumento muito antigo e as pessoas já tinham muito claro que que Nossa Senhora tinha sido assunta aos céus. Sim, Só não era declarado dogmaticamente, né? Tinha até na liturgia da própria igreja, desde Omissão. antes já se tinha a festa da Assunção, né? Que até era chamado como a dormição, também poderia ser chamado, né? E então a gente já vê ali, né? Desde o princípio já se tinha como fé, como verdade a Assunção de Maria, né? E o legal, né, que você testou da questão do dogma, né? Tipo, é algo ali que é verdade de fé, nós temos que crer. Só que parece às vezes como uma imposição ali, vocês têm que crer e tudo mais, só que é algo muito mais suave, muito mais natural, né? Eu lembro É natural, né, do catolicismo. Não, a gente tava... Porque, assim, o dogma,
Tem muitos dogmas que a gente fala, então a partir desse ano que tal coisa aconteceu na igreja. Não, o dogma ele simplesmente vai declarar como verdade para que não existam heresias, não existam discordâncias, né? Porque a verdade é sempre uma só. Algo que sempre, que desde então a igreja sempre acreditou, né? 1950 ele só vai declarar como dogma para falar que seja anátema aquele que não acreditar nisso, né? Então, por exemplo, estava pesquisando, o oxigênio foi inventado no século XVIII, 1700 e pouco, né? Aí tem aqueles memes da internet. Desculpa, foi descoberto o oxigênio, olha lá. Inventou o oxigênio. O oxigênio ele foi descoberto em 1700 e pouco. Aí fala, nossa, como que as pessoas respiravam antes disso? Então, o dogma é um exemplo muito parecido, né? O oxigênio ele foi descoberto em 1700 e pouco, mas ele já existia antes, as pessoas simplesmente respiravam. É como quem diz assim, nossa, então se é um dogma eu sou obrigada a acreditar? Nossa, então o oxigênio foi descoberto, eu sou obrigada a respirar o oxigênio? Não. Se você está na igreja, você está na igreja, você está vivendo, você está vivo dentro da igreja católica, do corpo da igreja, é natural, você também sempre acreditou nisso, entendeu? É algo muito natural. Assim como o ar que está respirando. Né? Falar, não, liberdade. Você é livre para escolher ser católico. Escolher ser católico, você vai também tá dentro de tudo que a Igreja Católica declara como dogma, como doutrina. Opa, o celular caiu. Aconteceu acidentes com... Ai, ai. Quando você falou do dogma, né? Na verdade, o Tom Henrique Soares, ele fala, né, que eu achei muito legal, né? A fé da igreja já existia antes, né? Ela só declara e afirma ali, né? Então, algo que já se tinha, não é algo inventado, algo que deu na telha, eu vou declarar um dogma aqui, peraí. Não, não é assim, né? É a fé que já existia, já estava lá desde o princípio, né? Só que é um amadurecimento. A igreja, ela vai amadurecendo, né? E vai se aprofundando cada vez mais nessas verdades da fé, né? Então, foi realmente um amadurecer da igreja e vai ser assim até o final dos tempos, né? Que o próprio Espírito Santo, ele que vai revelar todas as coisas, né? Quando Jesus subiu, ele falou, preciso subir ao céu para que o Paráclito venha e revele toda a verdade. Então, a gente está nesse processo até o fim da igreja, vai ser realmente cada vez mais a gente vai se renovando, vai se conformando e vai se aprofundando, amadurecendo cada vez mais, né? Os dogmas, as verdades de fé. A questão que já é que, assim, desde que Cristo chega, tudo que Deus tinha para revelar para nós, ele revelou com a vinda de Cristo. Cristo, desde que teve a ascensão aos céus, ou seja, não tem mais nada de novo que possa ser revelado, mas o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo? É poder iluminar e guiar a igreja a compreender aquilo que já foi revelado, né? Isso que é importante, que é interessante. Por isso, né, que tudo que a gente vem ouvindo nos últimos evangelhos, está tudo ligado nesse sentido, que apenas o magistério da igreja tem poder de interpretar alguma escritura, porque se a gente for pegar uma escritura e quiser cada um interpretar de uma forma, vai virar uma bagunça e aí, de repente, vai surgir um monte de igreja. Não, vai ser uma coisa totalmente instável, né? Vai ser cada Então, hora um que... daí que vem um monte de igreja. Ali, então, mas a questão é porque Deus confiou o Espírito Santo a iluminar a partir do magistério da igreja, para que o magistério da igreja tenha o poder de interpretar, né? Então, essa interpretação que eu fiz aqui de Nossa Senhora Assunta aos Céus com base no Apocalipse 12, está no magistério da igreja, né? Inclusive, Dom Henrique fez essa comparação que eu achei bem legal, né? Quando eu estava estudando um pouquinho do tema. Falei, gente, é sensacional mesmo, né? Tipo, nossa, ela é a Virgem vestida de sol, ela é gloriosa de corpo e alma, ela tá lá literalmente aquilo que a gente espera um dia, né? Que a gente não sabe o que vai chegar primeiro, se é a nossa morte ou se é a volta de Cristo. A gente tem que estar preparado para os dois, né? Exatamente, né? O legal é que quando eu estava lendo lá a encíclica do Papa, eu sei que você ficou treinando o nome da encíclica, fala pra gente. Magnificentius Deus. Exatamente. Eu falei que eu ia me enrolar, eu fiquei treinando. Magnificentius Deus. Exatamente. Desculpa, gente. É a encíclica que o Papa declarou, o dogma de Nossa Senhora Assunta aos Céus. Nessa encíclica eu achei muito bonito, né? Porque o dogma ele foi solicitado, vamos dizer assim, pelos próprios fiéis e o próprio clero.
E ali ele fala, eu achei muito legal, que daí ele fala assim, insistentemente foi sendo solicitado e pedido para que fosse declarado esse dogma, né? E realmente a gente vê toda a razão do porquê, né? Porque realmente Sim. é uma verdade de fé e que nos enche de uma esperança, de uma alegria que realmente transcende a gente. Então, realmente, a verdade de fé é isso, né? Que é a nossa esperança, né? A Uhum. nossa fé é a nossa esperança ali, né? Eu achei muito legal, muito bacana isso. E até realmente um dos testemunhos, né, que ele usa ali da liturgia, né, que eu já tinha até, a gente comentou já antes, né, a liturgia já se existia, né, esse costume dessa festa da Assunção, né, e eu achei fantástico, tem até um livro que ele fala, né, que era o livro que se usava na solenidade, né? Na verdade, foi se tornando uma solenidade ao longo do tempo, né? E ele dizia Uhum. assim, um dos livros da oração, que eu achei fantástico, que explica muito por que é um dogma e nada mais justo do que ser isso, né? É digna de veneração, Senhor, a festividade deste dia, em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não pode ficar presa com algemas da morte aquela que gerou no seu seio o Verbo de Deus encarnado, o vosso Filho, nosso Senhor, né? Então, realmente, é meio ilógico até, parece meio inconcebível a gente imaginar que o corpo de Maria fosse ficar degradando aqui até a vinda de Cristo, sabe? E ela que foi a que gerou ele no seu ventre, né? A carne Sim. da carne de Cristo, né? A mãe de Deus. Até é bonito, São Belarmino, ele exclamava assim, eu achei também, assim, fantástico, né? Quem há, pergunto, que possa pensar que a Arca da Santidade, o domicílio do Verbo, o templo do Espírito Santo tenha caído em ruínas? Horroriza-se o Espírito só em pensar que aquela carne que gerou, deu à luz, alimentou e transportou a Deus se tivesse convertido em cinza ou fosse alimento de verme. Realmente é inconcebível isso, parece. Não tem lógica nenhuma Não tem isso, né? lógica, não Com faz sentido certeza. mesmo. Aham. E quando eu tava meditando sobre isso, né? É legal que fala assim, né? A questão da se Maria realmente morreu ou não, né? Teve até essa questão, essa pergunta, né? Vamos dizer assim. E É que o Maria Papa foi não deixou realmente. claro, né? Não deixou meio que em aberto, né? Aberto. Vamos deixar assim. Mas Deixa eles descobrirem. mas quando a gente vai analisar realmente, né? O Dom Henrique Soares, ele fala sobre isso, né? Que ela, por ser criatura e por estar intimamente ligada com Deus, então, ligada a Cristo, e Cristo, sendo filho de Deus, ele morreu, então ela também Ela morreu. Só que foi uma morte, né? Uma morte na intimidade com Deus. Então foi uma morte muito suave, muito leve, né? Por isso que tinha-se o costume de chamar dormição, né? A morte de Maria. Por quê? Porque foi tão leve, tão assim. Não tem outras palavras para explicar, sim, né? é uma coisa doce, Que né? Assim, ela foi ao é. encontro daquilo que ela esperou a vida toda. Você imagina Exato. a agonia de Maria de quando Jesus foi ascendeu, né, Bruno? Ascendeu quase aos céus e ela tipo ficou ali esperando o tempo da morte dela, que deve ter Uhum. demorado um tempinho ainda, né? Mas Porque ela ela ficou passou por tudo naquela aquilo, ela ânsia, viu né? e ela ficou naquela ânsia e imagina a alegria que foi, aquilo que ela esperou por muito tempo, né? Com Enfim, ela certeza. pôde contemplar daquilo Sim. que ela tanto esperou, né? E é nossa aí que mora a nossa esperança e a nossa espera, né? A nossa união com Sim. Cristo, né? Até quando a gente fala os próprios santos, né? Eles esperam, anseiam por essa união, né? Por essa morte, é, até que realmente ela venha, né? Essa união com Cristo, né? Morro porque Uhum. eu morro, disso da Teresa, né? De Jesus, Entra na né? vida. Porque, aham, que é a nossa esperança, realmente a nossa ânsia é realmente o céu. Aqui é uma passagem é um vale de lágrimas que terá sofrimentos, mas a nossa fé, a nossa confiança realmente é o céu,
né? O nosso lugar é o Aquilo céu, que- né? Sim. Com certeza. E como que a gente vive isso hoje, né? Porque a gente fala de pequenos desesperos diários que a gente tem, né? Às vezes a gente teve um dia muito ruim no trabalho, tudo deu errado, e aí a gente tem aquele desespero de que as coisas estão dando tudo errado. Mas assim, por isso que é importante a gente sempre pensar, meditar no nosso fim último, né? E Chiara Lúcia, Beata, ela fala muito, tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala: serei santa se for santa hoje. E às vezes a gente, de repente, tem um desentendimento, uma contrariedade no trabalho, uma coisa que deu errado, a gente entra naquele desespero humano, assim, aquela coisa que... E aí a gente fica nervoso, daí sai xingando no trânsito, daí um exemplo aqui, né? A gente nervoso aí porque deu errado alguma coisa lá e a gente não consegue resolver, e aí sai xingando todo mundo, aí acontece um acidente, bate o carro, a pessoa morre. E aí, a pessoa morreu na hora, o problema no trabalho vai continuar lá, o problema, e a pessoa morreu xingando todo mundo, nervosa por alguma coisa que deu errado. E aí, né? O que vai ser, né? Então, fala assim: serei santo se for santo hoje. Então, eu acho que é muito importante a gente ver como que a gente está vivendo as contrariedades, porque tá bom, eu tô tendo essas contrariedades hoje, mas não é o que importa, né? Eu vejo muitos jovens naquele desespero, e eu falo porque eu também já tive essa fase de um desespero no sentido vocacional, né? De, nossa, vou ser padre, vou casar, vou ser freira, vou comprar uma bicicleta, o que eu faço? E a pessoa fica tanto ali naquele desespero vocacional porque não encontra a vocação e não se encontra em lugar nenhum. Mas e se de repente Deus chamar, se acontecer alguma coisa e você morrer antes de cumprir a sua vocação? E você não viveu esse tempo desde então, né? Você não viveu uma solteirice santa. Né? Então, essa frase, acho que é uma frase que deveria estar na cabeceira de todo mundo. Serei santa se for santa hoje, né? De Chiara Lúcia. Porque é como você está vivendo sua circunstância hoje, porque às vezes a gente pensa na morte como algo muito longe, né? É legal que a pandemia trouxe para nós a Exatamente, consciência de estava que a morte pensando. existe, né? Aham. E a Que consciência tá da muito morte fez a pessoa querer próximo. rever a vida, né? Falar, nossa, se eu posso morrer a qualquer momento, como que eu tô vivendo isso até agora, né? É o Isso se tempo você de ainda tiver um misericórdia. tempo. Sim. Então, eu acho que justamente, serei santo e for santo hoje. Eu tenho minhas contrariedades, então como eu tô vivendo essa contrariedade? Porque se de repente, eu não sei, acontece algum infarto fulminante, acontece alguma coisa, a gente não tem tempo nem de se arrepender, Sim. né? É legal, né, que você citou a questão da pandemia, né, da gente rever um pouco a nossa vida. A gente está vivendo esse tempo de instabilidade, esses tempos de dúvidas e tudo mais, né? Só que a questão realmente é o quê? A gente tem que aproveitar esse tempo de misericórdia de Deus, né? Tudo concorre para o bem daqueles que creem em Deus. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que Deus dá pra gente. Pode parecer que tá um caos, é incerto, tudo é incerto, né? Mas que nem a gente estava falando antes da questão da cruz, né? A gente vai ter a cruz, a gente tem que passar pela cruz. Se a gente não está vivendo a cruz agora, ela vai chegar um dia na nossa vida. E a gente tem que o quê? A gente tem que passar por essa cruz, né? E realmente é o modo como a gente vai passar por essa cruz que vai ser a questão da nossa recompensa no final. Se a gente não quiser passar por cruz, sinto muito, mas você Vai não vai chegar na receber. ressurreição. Porque cada um vai receber conforme aquilo que fez, né? Que mereceu, né? Então, realmente, a gente tem que analisar e pensar muito bem como a gente está vivendo a nossa vida. E graças a Deus a gente ainda está aqui, né? Então, a gente tem que aproveitar cada instante e cada graça, se abrir realmente para a graça de Deus, né? Para que a gente Entender chegue à que, plenitude, à perfeição. É isso que ele realmente, que quer. essa diferença tem que deixar bem claro mesmo, né? A diferença dessa esperança com o otimismo humano, né? Que não é, vai dar tudo certo, vai passar, vai ficar tudo bem. Mas eu penso muito, né? Falo muito com o pessoal que está no nosso grupo, normalmente, sempre assim. E depois que acabar tudo isso, né? E aí, quando acabar, quando voltarem as mistas, eu vou ser vou Como ficar tá? igual eu sempre estava, minha fé vai estar fria, né? Tomara que desse tempo, né? Eu tenho certeza que Deus permitiu isso porque Ele quer um bem maior. Com certeza. Tenhamos muito mais pessoas sedentas de Cristo e que vá ao encontro dele na Eucaristia com essa sede, né? E com esse amor, com tamanha piedade que deve ter. E que não seja uma coisa assim, a missa voltou, vamos lá, de qualquer jeito, e voltar tudo como era antes.
E que fruto que nós estamos tirando desse tempo, né? A gente tá aproveitando para estudar um pouco mais a doutrina da igreja, um pouco mais a nossa fé. E realmente é um tempo para a gente viver realmente a fé, né? Porque a gente não tá com os sinais vivos, sinais visíveis, né? Que é o sacramento. A gente tá privado disso. Então ali realmente é Deus falando, viu? É pra gente realmente se unir a Ele na verdadeira fé, né? Porque se a gente for pensar antes, lá o povo antigo, eles não tinham os sacramentos. E como que eles viviam? Né? Chegou Era a a hora fé dos pura. adoradores em espírito e em verdade. Exatamente. Então, Chegou. agora é esse momento, né, da gente realmente se unir a Cristo pela fé, naquela união, como Maria teve, porque Maria, ela não tinha os sacramentos, né? Como que vivia Maria, né? Como que era a fé de Maria? Então, realmente a gente se assemelhar a ela, né? E o incrível até eu tava até pensando, né? Maria como nossa mãe, ela foi dada a nós, né, como mãe, e nós agora que vivemos esse vale de lágrimas, né, ela não cessa de dar os seus carinhos maternos, de realmente nos exortar para que a gente se converta, né? Sim. Calma, gente. A aplicação Travou o disco aqui. vai começar. Não, mas Trava a língua. Enquanto a Fer caça a palavra, as aspirações, aspiração. Já perdeu não, as aparições. as, apir... Volta a frase, aparições. as aparições de Maria, né? A nós, realmente é nos exortando ao quê? A Pra nossa quê? conversão, né? A nossa, não só isso, né, Fer, mas também, principalmente, que a gente faça jejum, penitência, mortificação por Exatamente. aqueles que estão no pecado e pelas almas do Sim, purgatório, né? porque Então, Deus quer a como é uma todos. necessidade, né? E assim, eu queria falar até da gente estar com mais 10 minutos aí só, live das risadas, personas do nada, que a gente segurou ainda um pouquinho. Tô treinando aqui, Treinou, a Fer ficou na frente do espelho a tarde inteira hoje. não fiquei na frente do espelho, tá? Mas eu confesso que eu fiquei falando pelas paredes aí. Pra não dar risada. A gente tem Ai, mais ai. um pouco menos de 10 minutos. Eu queria só falar um pouco da diferença, né? Porque eu falei várias vezes que Cristo ascendeu aos céus, a gente está falando aqui do dogma da Assunção, e é importante a gente ressaltar essa diferença, né? Que Cristo ascendeu ao céu, né? A ascensão do Senhor, olha a diferença da palavra, a ascensão do Senhor e a assunção de Nossa Senhora. A diferença da palavra não é só duas letras aí, né? Mas também a questão de que Cristo, ele subiu aos céus por si. Nossa Senhora, ela foi levada aos céus. E a nossa esperança, ela tem que estar nesse sentido, por isso que a gente não deve pecar tanto com relação ao desespero, nem com a presunção. Porque o desespero, quando a gente confia nas nossas próprias forças, a gente vê que a gente é uma miséria, e pela nossa miséria mesmo a gente não vai chegar em lugar nenhum. E quando a gente acha que na nossa presunção, a gente também não vai ascender aos céus como foi Cristo. Não. Nossa Senhora, assim como nós, ela foi levada aos céus e nós também seremos levados, né? Em primeiro, porque é o próprio Cristo que vai ao nosso encontro. Só que ele vai depender do nosso esforço, né? Eu gosto muito do que Santa Teresinha fala, de que é como uma criança que vê o pai lá no alto da escada e tenta subir para alcançar o pai. Só que a criança sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. A Bruna chegou atrasada na live. Ô, louco, Bruna. E assim, só de Deus, pai, só desse pai ver o esforço da criança, ele desce e vai ao encontro da criança, pega no colo e coloca e leva a criança lá pra cima. E é assim que a gente faz. Essa é a nossa pequena via. A nossa pequena via não é ficar sentada lá chorando, vem me buscar aqui. Não, a gente Não. tem que tá Fazer a nossa tentando, parte. né? Buscar Tentando, fazer. né? E aí o pai vendo a criança que tá tentando e vendo o esforço da criança, ele vai descer o impulso da criança, né? E a Pequena Via, ela é sensacional, porque às vezes a gente começa a ver os santos místicos e tanta coisa e fala, meu Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca levitei, santidade não é pra mim. E a gente vê a Pequena Via, que Santa Teresinha fala no ordinário, São José Maria Escrivá, nas pequenas coisas, sabe? De você renunciar, em vez de murmurar, falar, louvado seja Deus por isso, porque eu posso me mortificar nisso, né?
Isso Então, me assim, faz nas pequenas lembrar. coisas, a gente tem oportunidade. Essa santidade, ela é. A gente consegue tocar nisso, né? Sim. Eu tava lembrando até de Maria, né? Maria como nossa intercessora, né? A gente tem que sempre recorrer a ela, né? Nas bodas de Caná, quando tava faltando vinho ali pros noivos, né? E aí a gente já vê um carinho de Maria, o quê? Que nem ela nem precisaria estar se preocupando com isso, porque a festa não era dela, e então ela poderia ficar ali alheia, né? Mas não, Uhum. ela viu a necessidade, né? Falou, eles estão ficando sem vinho, então eu vou recorrer ao meu filho. E aí ela fala com Jesus, né? Tá faltando vinho, eles não têm mais vinho. E é da mesma forma que a gente, às vezes, né? Às vezes falta pra gente as coisas, falta amor, o nosso amor para com Deus, né? Então, às vezes, a gente tem que recorrer a Maria e falar, Maria, tá faltando amor aqui, tá faltando vinho, pede pro seu filho transformar Pra a água transformar, em sim. vinho. Porque daí a gente olha ali que Maria daí falou, né? Faça tudo o que ele vos disser. Então é isso que Maria está dizendo para nós agora, né? Essa pequena via, né? Vamos então fazer tudo o que ele nos disser, para que ele possa realmente transformar essa água, esse nada que a gente é, em vinho, né? Então é a Sim, ação e graça dele que ele que vai infundir essa graça em nós, né? Tudo é graça. E é tudo é pela graça. graça dele que a gente vai conseguir Sim, realmente porque chegar à a esperança, ela sendo santidade. uma virtude teologal, ela é uma graça dada pelo próprio Espírito Santo para nós, né? Então isso depende só, Não depende depende da da graça de gente. Deus e da nossa Graça. perseverança mesmo, né? Sim. Não é Nossa algo que a gente abertura a vai essa adquirir graça. por nós. Sim. Fer, vamos encerrando, tá? Daqui uns 4 minutinhos aí encerra, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só acho que a gente poderia encerrar com a Salve Maria. Salve Maria. Salve, rainha. Salve Rainha. Salve, rainha. Salve, Maria também. Salve, Maria pra falar oi, já foi, já. É, Salve, porque rainha. eu acho que a Salve Rainha, ela resume muito até o dogma, a questão da esperança, esse vale de lágrimas que nós vivemos, né? Sim, Então, e lá está a nossa esperança, né? com Tem uma certeza, nossa catequese, esperança. recomendo aí para o pessoal que procure uma catequese do Padre Paulo Ricardo sobre essa oração do Salve Rainha. Cada trecho dela, assim, é É sensacional. fantástico. A gente começa a rezar de outra forma, né? E essa realmente é a razão da nossa esperança. E para encerrar também, queria colocar até aquela passagem que fala: estejam sempre prontos a dar a razão da vossa esperança àqueles que vos pedirem. Foi de Né? domingo Então, passado. que é a segunda leitura de domingo passado. Então, qual é a razão da nossa esperança, né? Se a gente fala que está em Deus, mas a gente vive, às vezes, murmurando, tudo dá errado, ninguém me ama, ninguém me quer. E Não é aí a nenhuma pessoa razão fala, nossa, mas é de você a pessoa que vai esperança. na igreja, qual que é a esperança que você tem? Seja sempre prontos, né, a testemunhar com a própria vida. É uma Então, alegria também essa esperança. justamente. Fer, te agradeço aí Eu que pelo treinamento, agradeço. para não ficar rindo a live Tu inteira, que a gente fez um teste aqui, a gente ficou só rindo, porque É verdade, foi meia hora de risadas. porque a Fer tem ataque de riso e a gente fica rindo junto, mas deu tudo certo. Ela foi sair na frente do espelho uma semana. Então agradeço aí. Uhum. Vamos então, né, rezar, agradecer a Deus, né, pela Pela oportunidade, né? providência dele na nossa vida. E rezar meditando, né, cada palavra da Salve Rainha, para que a gente possa fazer esse nexo com tudo que a gente partilhou aqui um pouquinho. Salve Rainha, Mãe de Mãe de misericórdia. misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós para que sejamos dignos. Então vamos recorrer a ela realmente. Para interceder por Tudo por nós. Jesus, nada sem Maria. Uhum. Esperança da nossa fé, aliás. Razão da Nossa nossa fé, esperança. nossa alegria, nossa esperança. E o cristão é alegre por quê? Porque ele espera, ele sabe que ele colocou a sua confiança. Então É a gente tem que isso. viver feliz. Muito Tá feliz. certo. Não uma Fer, muito felicidade vã. obrigada.
Não, a gente tá fundamentado na promessa, né? Aham. Certo. Muito Obrigada, obrigada por essa gente. oportunidade. Obrigada, Eu que gente. agradeço Espero por ter vocês aceitado. tenham Até gostado, aproveitado. mais. Tchau. Vai Termina com terminar. risada. Coloca um monte de gente batendo palma aí, Rafa. Não tô achando. Ai, meu Deus. Eu não tô achando. Vai acabar a live. Rola.